Esse cara maluco começou sua mais nova história. O começo dela é bem tranquilo, mas pelo histórico do autor, já dá pra ver que ela vai ficar doentia. Sei que parece difícil de acreditar, porém quando eu te contar, você vai entender. Afinal, basta ver as outras obras desse desenhista pra perceber que ele não bate bem da cabeça. Contudo, essa loucura dele não vem de um simples desejo de chocar. É isso também, mas não só isso. Por trás de todos os absurdos que o autor desenha, tem um cara apaixonado por experimentação que se entrega de corpo e alma para a arte que ele tanto ama. E todas essas características começam a aparecer logo no seu primeiro mangá. Hiroya Oko é conhecido por deixar seus pensamentos intrusivos nas obras. Ren até que é uma história leve, mas seu plot era bem controverso, principalmente nos anos 90. O mangá teve duas séries, e nas duas, uma pessoa se apaixona por outra do mesmo sexo. Na primeira mesmo, um cara se apaixona por outro por acreditar que seu colega é uma menina no corpo de um menino. Desde o começo, Hiroya Oko sempre pareceu querer provocar as pessoas com seus mangás. Porém, foi na sua segunda história que o autor realmente buscou inovar no seu meio. Nela, um guri que sofre bullying se inscreve num torneio de videogame para derrotar o cara que faz bullying com ele. Tudo isso em 2028. É meio que o gênio dos videogames japonês. Os humanos eram desenhados normalmente, mas as cenas do jogo eram totalmente feitas em 3D com computação gráfica. Contudo, infelizmente, Hiroya só tinha a tecnologia dos anos 90 à sua disposição. Então, as cenas do jogo saíam assim. Péssimo. Ele sempre tenta usar as mais novas tecnologias para ajudar nos seus trabalhos. O maluco já experimentava muito com 3D. Agora que descobriu a AI, então, ferrou. Basta ver o Twitter dele. Mesmo chamando atenção, a obra foi um fracasso. Por conta do alto investimento de Zero One, Hiroya ficou ferrado de grana e depositou todas as suas angústias na sua terceira obra. O que você tem que entender sobre o Oko é que ele tem muito carinho por aquilo que produz, como se fosse um filho mesmo. Então, quando alguém fala mal desse filho, ele leva pro lado pessoal. Por exemplo, quando o final de um dos seus mangás foi duramente criticado no fórum japonês Chu-chan, ele fez uma cena no seu outro mangá, Inuyashiki, onde diversas pessoas que usavam esse fórum eram mortas. Tá aí alguém que lida bem com críticas. Então todos os medos de fracassar de novo e ter que desistir de desenhar, toda a raiva que sentia pelas pessoas não gostarem da sua história anterior, tudo isso ele depositou da maneira mais crua no seu novo trabalho. Foi então que algo incrível aconteceu. Porém, antes de eu te contar, deixa eu falar sobre outro mangá que ele fez. Meteru no Kimochi. Meu Deus. Uma história sobre uma relação mãe e filho diferente. Fala de um cara recluso, antissocial, que se apaixona por sua jovem madrasta após a morte do seu pai. Mas todas essas são histórias para outros vídeos. Só de mangá desse cara eu tenho conteúdo para um semestre inteiro. Hiroya decidiu se tornar autor de mangá depois que leu Vampiros, do Osamu Tezuka. Quando Oko viu o Tezuka se colocando na obra e ajudando o protagonista, ele ficou maluco, se apaixonando pela liberdade criativa que o mangá proporciona. E isso fica evidente no terceiro trabalho do Hiroya, Gantz. Ele levou a inovação tecnológica de Zero One para Gantz, porém não usou o 3D para fazer os humanos, mas sim os cenários e alguns objetos, fazendo as caras dos personagens se destacarem nos ambientes. Hiroya pensou em Gantz como um filme de Hollywood, criando momentos que deixavam as pessoas ansiosas para saber o que ia acontecer. E, por incrível que pareça, Gantz se tornou o maior sucesso da carreira dele. Mas, mesmo sendo uma obra que apelava mais para agradar o público, Hiroya não fugiu de colocar diversos momentos absurdamente pesados na história, despejando todas as emoções negativas que sentia na época em forma de desenho. O que não é desculpa, porque tem situações realmente escrotas em Gantz. Tem todo tipo de violência, sério. Todo tipo, com qualquer criatura, nem as crianças estão salvas, além de ter momentos simplesmente criminosos. Sabendo tudo isso sobre o autor, vamos dar uma olhada no seu novo mangá.
Começa com vários homens de meia idade assistindo um anime. Depois eles vão papear numa lanchonete. Lá eles falam e riem tão alto que os outros olham meio torto pra mesa. Até o atendente do lugar olha com nojo pra eles. Depois de comer, 2 caras do grupo vão pra uma loja de conveniência. Mako, um velho cabeçudo baixinho, e Go, que parece o pé grande e magro. O estilo dos personagens parece um pouco com Beavis e Butthead, né não? Eles se sentam num lugar vazio, tomam uma cerveja e então... Mako desabafa dizendo que mesmo sendo o mais velho da turma, ele nunca chegou a tocar numa mulher. Ai ai, parece muito o cara que não é inscrito aqui no canal. Se tu não quiser ficar 60 anos sem tocar numa mulher, já se inscreve aí. Mako nunca foi numa casa das primas e inveja seus amigos por terem tido namoradas na faculdade. Go diz que isso foi há muito tempo atrás. E agora estão todos no mesmo barco. Do nada, vamos pra casa deles. Sim, todos moram na mesma casa. Vemos outros personagens e seus quartos parecidos, cheios de mangá ou de coisas de anime. Dessa forma, vamos descobrindo um pouco da vida deles. Um tá desenhando numa mesa digitalizadora, o outro aparentemente tem uma loja de figures, o outro tá vendo uma live de VTuber e o Mako tem um quarto cheio de objetos de idols. Ele é apaixonado pela integrante mais popular, Nagi Yokochi. Ele diz que se pudesse conversar com ela pelo menos uma vez, morreria feliz. Mas ele sabe que isso nunca vai acontecer e que vai morrer sozinho. O quarto do Go é cheio de mangás também. Ele trabalha numa loja de conveniência, mas todos trabalham ou na loja de figures ou desenhando mangá, que acho que é mais 18, hein? E à noite, como sempre, eles se reúnem na lanchonete pra papear e dar risada. Porém, é nessa conversa que a vida dos caras muda pra sempre. Um deles falou que conversou com um bilionário chinês e que a mulher dele fez procedimentos estéticos. Mas não foi algo normal, foi um medicamento que muda seu corpo de dentro pra fora. Algo que só a elite da China tem acesso por enquanto. Nas palavras dele, antes a mulher parecia uma jamanta. Eles perguntam aonde o cara quer chegar. É então que ele sugere que, para não morrerem virgens, um deles deve virar mulher. Afinal, essa droga muda o corpo completamente, independente do sexo biológico. O bilionário deu o link para ele comprar, ele vai pagar tudo adiantado e um dos 6 vai virar uma mulher. De começo, o pessoal não acredita nessa ideia. Eles acham que nada vai acontecer, que o amigo deles caiu em um golpe, mas o velho começa a pensar seriamente sobre a situação. Isso vira motivo de piada entre o grupo, com os colegas falando que o outro até tem um corpinho bom. Até que dá pra dar um trato no Josias, né? Cala a boca, fé da puta. O Tera, que é o cara que propôs a ideia, realmente compra o remédio. Os caras aceitam participar achando que não vai dar em nada. Tera joga o remédio em um dos copos, todos se viram e os copos giram. Por fim, eles escolhem um e bebem. Um dia depois, todos começam a notar algumas diferenças. Uns ficam com diarreia, outros com febre, outros notam mudanças corporais. O próprio Go fica com uma febre muito alta. Será que é coisa da cabeça deles? Mako desabafa com Go falando que acha que o pau dele tá menor. Ele pede pro Go dar uma olhada e, meio desconcertado, ele diz que tá pequeno mesmo. Mako fica preocupado. Go continua com febre. Porém, algo diferente acontece. Sua barba começa a cair. Baseado no histórico do Hiroya Oku, eu pergunto pra você, pra onde essa história vai? Você deve estar pensando o pior, né? Mas e se eu te contar que esse mangá pode ser muito melhor e mais bonito do que parece? Como Gantz, por exemplo. Apesar das coisas horríveis que acontecem na obra, ela traz uma visão de mundo muito bonita. Os personagens do mangá vivem num mundo triste, cheio de pessoas malucas e ainda tem que lidar com criaturas bizarras que querem matar eles o tempo todo. Nesse turbilhão, a vida pode parecer sem sentido. Afinal, é muito difícil encarar a dureza da realidade. Contudo, tem algo que ajuda todos os personagens a passarem por essas dificuldades de uma forma mais positiva. As pessoas. Por mais sombrio que o mundo seja, é a conexão que temos com as pessoas que nos ajuda a sobreviver nele. É isso que dá significado à nossa vida. E é por isso que eu não duvido que esse novo mangá do autor possa ter algo a mais que não conseguimos ver. Apesar dos problemas que suas obras têm, Hiroya Oku é um cara apaixonado pela arte do mangá que, através da tecnologia e de temas polêmicos, busca levar essa arte para patamares nunca antes vistos. Como ele mesmo diz, não se trata tanto do tempo gasto na criação, mas sim da melhora drástica na expressividade. Ou seja, não é usar tecnologia para terminar as páginas mais rápido, mas para conseguir se expressar
da melhor maneira possível. Hiroi Aoki é um cara que coloca muito mais significado nas suas obras do que se vê na superfície. Porém, ele não é o único. Esse cara fez uma obra extremamente escrota, mas que esconde algo muito lindo. Clica aí pra ver. Mas quem é o gay? Ah, deve ser um dos que morreram. Que porra é essa? Gay. Isso não tem nada a ver. O cara é viado.